Muito bem, já estamos de volta. Quarto bloco do Estilo de Vida, direto aqui do centro de Manaus, no Largo de São Sebastião. Para você que ligou a TV agora, você está assistindo o programa mais saudável da região norte, programa que leva a você diariamente dicas, informações, orientações do que você pode fazer para melhorar a qualidade da sua vida. Você pode nos assistir de segunda a sexta a partir de 9h10 da manhã. E hoje eu estou aqui na companhia da nutricionista Abisair Leonel, ela que está explicando para a gente a respeito do sal, qual a medida certa do sal, quais os prejuízos que ele pode causar à nossa saúde se consumido em exagero, enfim. Abisair, você estava falando para mim nos bastidores que o sal tem uma grande relação com a celulite, não é? Explique isso para a gente. Verdade. Se você tem o hábito de comer muito alimento industrializado, ainda erra, peca na hora de estar se servindo, adicionar o sal no seu prato, você vai ter um problema seríssimo que as mulheres, né, têm terror, que é a celulite. Não dá. Né, por conta da inflamação do tecido. O excesso de sal na dieta, ele causa uma inflamação no tecido e essa inflamação é um dos maiores problemas que a gente tem em relação à celulite. Então, a dica para limpar, tirar a celulite do corpo é reduzir o consumo de sal, tomar bastante líquido mesmo, usar bastante líquido, que você vai ver depois o antes e depois. Tira até foto, faz uma dieta com baixo consumo de sal mesmo, né, no teu dia a dia, que você vai ver depois de uns 5 dias, você já vai ver a melhora. Porque o sal, ele retém muito líquido no corpo. Quanto mais água você tem dentro das células, você vai ter uma inflamação dos tecidos. E aí o ideal é reduzir a quantidade de sal. Você vai perceber que você vai mais vezes no banheiro eliminar a água que você tem retida, por conta do exagero de sal da dieta. Abisair, a gente já falou muito mal do sal, a gente falou muito, mas assim, é preciso sal? A gente precisa de sal no organismo, pelo menos uma quantidade mínima ou não? A natureza ela é muito perfeita, eu digo, né, o sistema mais perfeito que tem é o nosso corpo e a natureza. A gente precisa sim dessa concentração no corpo de sódio e sal. Só que todos os alimentos, in natura, eu não preciso colocar sal. O alimento que vem da terra, tanto as frutas, as proteínas, carne, frango, peixe, que se alimentam dos alimentos da terra, ele já tem essa composição. A gente não precisaria colocar sal na dieta, porque todos esses alimentos já têm. Porque o sal no nosso corpo, ele faz um balanceamento de toda a composição bioquímica do meu corpo. Então eu preciso do sal. Mas os alimentos já têm, todas as frutas têm, todas as proteínas têm o sal. O problema é que a gente peca em acrescentar uma grande quantidade, porque os alimentos já têm, eu não precisaria usar sal na minha dieta, eu não precisaria acrescentar, porque todos os alimentos já têm sal. Já temos 2 perguntas aqui de telespectadores. A Maristela Feijó, do bairro Parque 10. Quer saber, Abisair, se sal engorda e por quê? O sal, falei ainda agora da celulite, ele retém água no corpo. Se você tem o hábito de comer muito alimento que tem muito sal, você vai começar a não liberar água do corpo. Você vai começar a agregar essa água no teu corpo. Então dá aquele enchimento, que é o que a maioria das pessoas que são hipertensas sente no final do dia. Os pés, né, as pernas muito grossas por conta da retenção de líquido. Então tem um acréscimo de 4 a 5 quilos. Se você tem uma dieta rica em sal, você tem no mês um acréscimo de 4 a 5 quilos de água retida no corpo por conta do sal. Então ele engorda sim. Temos mais uma pergunta aqui do José Arcanjo, da Cidade Nova, bairro aqui de Manaus também, na zona norte de Manaus. Existe relação entre o sal e o diabetes? Sim, existe sim, né? Todas as doenças relacionadas, que a gente falou ainda agora, com o excesso de sal, ela pode também levar a outras doenças que a gente chama de crônicas não degenerativas. Então, se eu sou hipertenso, se eu já tenho uma dieta não legal, não saudável, eu vou ter também a complicação do diabetes, por conta da hipertensão. Então, se eu tenho uma dieta rica no sal, eu posso ser hipertenso e a gente sabe que a relação de hipertensão com diabetes está muito relacionada por conta da excreção do sal da dieta. E aí ele começa a aparecer com outras doenças. Então, o ideal é para qualquer patologia é você realmente conheça um pouco o que o nutriente, o que os alimentos podem fazer no teu corpo e a questão do sal. Então, é ler o rótulo. Se eu tenho um alimento aqui que tem uma concentração muito grande de sódio, esse alimento eu vou procurar na prateleira um que eu tenha seja a mesma função, mas que eu tenha um teor reduzido de sódio. E aí eu vou conseguir prevenir a não ter nenhuma dessas patologias relacionadas com excesso de sal. Abisair, é mito ou é verdade que consumir sal quando se está com pressão baixa vai resolver o problema? Eu sempre ouço isso, tá? Pressão baixa,
come um pouquinho de sal que vai resolver, é verdade isso? É mais um mito quando a gente fala sobre nutrição, como alimentação, como todos, né, os mitos que a gente fala é que estão caindo. Isso não é verdade, a gente não pode generalizar. Estou passando mal, estou me sentindo ruim, é pressão baixa. Não é, pode ser uma hipoglicemia. Você não se alimentou durante o dia e pode ser uma deficiência ali naquele momento de um açúcar, de um carboidrato. E você já acredita que seja problema com pressão baixa. É muito difícil você diagnosticar a pressão baixa. Então você começa a passar mal e já diz que é pressão baixa, mas pode ser uma hipoglicemia. Se você está acostumado a acontecer sempre esse problema, você tem que procurar um médico, uma pessoa que possa te ajudar para realmente verificar se é uma hipoglicemia ou se é realmente uma pressão baixa. Então colocar aquela quantidade de sal na boca não vai resolver o problema, não vai ajudar. É um mito muito grande que ainda tem sobre essa relação, né? Estou sentindo mal, falta de sal. Não é. Geralmente você pode estar com uma hipoglicemia. Tem outros fatores que podem te ajudar nesse momento. Se você começar a sentir uma tontura, começar a desmaiar, querer desmaiar, a gente pode relacionar com a baixa pressão, mas ainda não posso garantir que seja isso. Então o ideal é procurar um médico, fazer uma avaliação contínua. Como é que você vai saber se a pressão é baixa ou alta? Com um exame que você vai passar 48 horas com o aparelhinho no teu corpo para dizer se tu tem pressão baixa ou alta. Aí sim a gente pode diagnosticar, mas só esse sintoma de desmaio não está relacionado. Pode até ser falta de água no corpo. A deficiência, né, uma falta de água, a hidratação no corpo, a falta da hidratação, ela também ocasiona isso aí. E você considera como pressão baixa e coloca sal na boca e prejudica mais, vai ficar mais desidratada ainda. Exatamente. Agora, Bisaí, sal na salada. Salada é um prato maravilhoso, faz bem à saúde, leve. Mas aí a pessoa encharca a salada de sal e aí a salada que era um mocinho se tornou um vilão da saúde, não é? É verdade, até porque todas as verduras que você vai botar nessa salada, ela já tem uma concentração de sal, de sódio, já é natural deles. O problema é que o nosso paladar está muito receptivo para o sal, porque nós fomos acostumados a consumir grande quantidade de sal. Quando o bebê toma o leite, que ele sai do leite materno, que ele vai para o leite de vaca, aquele leite já tem sal na composição. O farináceo que ele usa, porque é um produto de prateleira, precisa ficar na prateleira, já tem sal. Então o bebê, as crianças já nascem com esse gosto excessivo pelo sal, porque vai acostumando com isso. O ideal é realmente, eu vou fazer uma salada, eu não preciso botar sal, eu vou botar uns temperos. O orégano é muito bom. O orégano, quando você tempera, ele tira a falta, né, a presença do sal, ele consegue neutralizar e você não sente falta disso aí. A pimenta, a nossa pimenta malagueta, ela faz isso também. Você não precisa. O limão, o uso do limão na salada já tira também esse gosto pelo sal. Então o ideal é não usar, porque a gente sabe que os outros ingredientes, eles já têm uma concentração de sal. Então o ideal é na salada priorizar. Eu vejo também as pessoas fritarem o ovo, cozinhar o ovo e colocar sal. Já tem sal, já tem sódio. Mas eu preciso botar o sal para dar um gostinho, não precisa. Aí frita com manteiga, que já não é bom. Tem sal, que não é bom, que a gente já falou aqui, que não se deve fritar, né, na manteiga, e ainda adiciona sal. Aí acaba danificando com a saúde. É isso aí que é o problema. É a forma de consumir o sal que a gente está tendo esse problema relacionado com a saúde. É as pessoas ainda não entenderem o que o sal faz, o que ele pode fazer e por que eu estou usando muito sal na minha dieta. Ok, então a quantidade ideal de sal para se consumir 6 gramas. Para pessoas normais, para pessoas saudáveis, não tem problema com hipertensão. Se você tem alguém na família, se você tem pai, mãe hipertenso, você tem que baixar para 4 gramas, porque você tem uma tendência a ter no futuro hipertensão. Então é aquela questão da prevenção. Se eu tenho o histórico de familiar, de pai ou mãe, avó com hipertensão, eu vou reduzir a quantidade de sal que eu uso da minha dieta para que eu não tenha hipertensão no futuro. E hoje dá para fazer isso. A medicina está explicando como é que você vai conseguir não ter no futuro a hipertensão. Agora, o que a gente está percebendo é que as pessoas não estão levando essas indicações a sério. E aí começa a comprometer muito a saúde, né? Uma bebida que as pessoas usam muito aqui na nossa região, que é o tacacá. Riquíssimo em sal. A gente estava falando nos bastidores que a pessoa toma, como é que chama? É uma cuia de tacacá, passa o dia inteiro tomando água e aí já ultrapassa essa quantidade estipulada de ser a quantidade correta de consumir porque sal. Aquele líquido lá, a conservação dele é sal, e é uma grande quantidade de sal. E aí a gente sabe que o amazonense também não bebe muita água. Como é que ele vai excretar essa quantidade de sal do rim? Calor, e o sol desidrata, então a gente começa a ter problema sim. Nossa dieta é rica no sal.
Como é que a gente vai prevenir? Tomando bastante água e tirando os alimentos, que a gente usa muito alimentos de prateleira, e consumir os alimentos de forma mais natural possível. Preste bastante atenção na quantidade de sal que você está consumindo, beba bastante água, que é fundamental para a saúde. Abisaí, eu tenho que encerrar, obrigada pela sua participação. Obrigada. Volte sempre, não suma mais, porque nós sentimos falta das suas informações, mas eu sei que você está com uns projetos aí maravilhosos. Então, parabéns pela sua carreira, volte sempre no estilo de vida que nós adoramos. Obrigada, é muito bom falar sobre saúde, né? Eu estou saindo daqui da nossa região, estou indo para outros estados para falar sobre isso que a gente conversa já aqui há quase 5 anos, né? É muito gratificante para o profissional quando a gente sai daqui para levar informação sobre saúde, sobre nutrição. Esse olhar que a gente tem como profissional é muito interessante. E estar aqui com vocês participando, levando essas dicas é bem também para muita gente, para todas as partes do mundo. Então, obrigada novamente. Né? Exato. Bom, obrigada, Abisaí. Até a próxima. A gente volta daqui a pouco, não saia daí.